Vivemos em um tempo em que falar demais virou virtude e calar virou suspeita. Quem se explica é visto como honesto, quem se cala é visto como frio. Mas essa leitura é ingênua, superficial e perigosa. Ao longo da história, os homens que realmente comandaram destinos, moldaram impérios e sobreviveram aos jogos mais cruéis do poder não foram os mais eloquentes, nem os mais simpáticos, nem os mais barulhentos. Foram os mais contidos. Os que entenderam cedo que cada palavra dita é uma pista deixada, cada frase solta é uma porta aberta e cada explicação é um convite para ser julgado, existe uma força invisível no silêncio que a maioria jamais percebeu, porque vive ocupada demais tentando ser compreendida. E quem precisa ser compreendido já perdeu parte do controle. O mundo não respeita quem fala bonito, respeita quem não precisa falar. O silêncio não é ausência de poder, é concentração dele. É ali que se constrói a aura, o mistério, a autoridade que não pede licença e não implora atenção. E hoje você vai encarar uma verdade desconfortável. Existem momentos em que abrir a boca é cavar a própria cova. E se você não aprender a reconhecer esses momentos, será sempre lido, previsto, manipulado e descartado. Este não é um vídeo para agradar, é um aviso, porque o silêncio não protege os fracos, ele revela os fortes. A maioria das pessoas acredita que respeito vem da reação, que impor limites é levantar a voz, que se defender é explicar, que ser justo é falar tudo o que pensa. Mas observe com atenção o mundo real, não o ideal. Observe quem é interrompido, quem é pressionado, quem é testado, quem vira alvo fácil. São sempre os que reagem rápido demais, os que se explicam demais, os que sentem a necessidade quase física de responder a tudo. Essas pessoas não percebem, mas cada reação é um vazamento. Cada resposta emocional é um mapa do seu interior. Quem observa aprende rapidamente onde apertar, onde provocar, onde ferir. Maquiavel entendeu isso séculos atrás ao analisar não homens ideais, mas homens reais. Ele viu que o poder não se sustenta pela verdade, mas pela percepção. E a percepção é moldada muito mais pelo que você omite do que pelo que você revela. Falar é expor-se, calar é controlar. E entre expor-se e controlar o jogo, só os ingênuos escolhem o primeiro caminho. Existe um tipo de silêncio que não é covardia, é cálculo, não é medo, é domínio. É o silêncio de quem não precisa provar nada. O silêncio de quem sabe que no jogo humano, quem mostra as cartas primeiro perde vantagem. O problema é que fomos treinados desde cedo a confundir silêncio com fraqueza. Fomos ensinados a nos justificar, a explicar intenções, a nos defender antes mesmo de sermos atacados. E isso cria adultos previsíveis, fáceis de pressionar, fáceis de ler. O estrategista faz o oposto. Ele observa antes de agir. Ele escuta antes de falar. Ele deixa o outro se revelar enquanto permanece opaco. E essa opacidade assusta, porque o ser humano teme o que não consegue decifrar. O silêncio cria um vácuo psicológico, e o vácuo força o outro a se mover, a falar mais, a se expor, a errar. É assim que o controle muda de mãos sem um único confronto direto. Há momentos específicos em que abrir a boca não apenas enfraquece você, mas entrega o jogo inteiro. O primeiro deles é quando a emoção está no comando. Raiva, frustração, orgulho ferido, humilhação. Emoção é combustível para erros verbais irreversíveis. Palavras ditas sob emoção não carregam estratégia, carregam descarga. E toda descarga emocional é previsível. Quem provoca quer exatamente isso, uma reação que confirme que acertou o alvo. Quando você responde no calor do momento, não está se defendendo, está confirmando a vulnerabilidade que o outro procurava. O silêncio nesse instante é devastador. Ele quebra a expectativa, ele inverte a pressão. Quem provocou começa a se perguntar se errou, se foi ignorado, se perdeu força, e essa dúvida corrói mais do que qualquer insulto de volta. O homem que domina a própria reação, domina a situação. Quem não reage quando todos esperam reação, se eleva imediatamente acima do jogo.
Outro momento fatal para abrir a boca é quando alguém tenta arrancar de você informações, intenções ou planos disfarçados de curiosidade ou proximidade. A maioria cai nessa armadilha porque confunde intimidade com confiança. Revela demais achando que está criando laços, quando na verdade está entregando munição. Tudo o que você diz pode ser usado fora de contexto, no momento errado, contra você. O silêncio seletivo preserva poder porque mantém o outro no escuro. E quem está no escuro se move com cautela. Quem conhece demais seus planos se antecipa a eles. Segredo não é falta de caráter, é ferramenta de sobrevivência em ambientes competitivos. Quem governa sua língua, governa a própria margem de manobra. Quem fala tudo fica sem opções. Há também o momento em que prometer parece tentador. Prometer agrada, cria expectativa, gera aplausos imediatos, mas promessas são correntes invisíveis. No instante em que você promete, você se torna refém do futuro. Sua autoridade passa a depender do cumprimento de algo que pode não estar sob seu controle. O estrategista prefere o silêncio à promessa, porque o silêncio preserva a liberdade. Quem se compromete publicamente se torna refém. Quem se cala age quando convém. E o mundo respeita muito mais quem surpreende com ações do que quem decepciona com promessas não cumpridas. Falar demais sobre o que você vai fazer enfraquece o impacto do que você realmente faz. O silêncio conserva o elemento mais poderoso de todos, a surpresa. Existem situações em que o ataque vem na forma de zombaria, ironia ou tentativa de ridicularização pública. Nesse momento, muitos sentem o impulso de responder para defender a honra. Mas responder à zombaria é aceitar o convite para descer ao mesmo nível, é legitimar o ataque. O silêncio, por outro lado, transforma o provocador em alguém falando sozinho. A ausência de reação desloca o constrangimento para quem atacou. O público percebe imediatamente quem está no controle. O riso perde força quando não encontra resistência. Ignorar é uma forma de desqualificação silenciosa. E nada destrói mais o ego de alguém do que perceber que não foi considerado digno de resposta. Durante negociações importantes, abrir a boca demais é um erro clássico. Quem fala demais entrega limites, revela urgência, demonstra ansiedade. O silêncio cria pressão. Ele força o outro a preencher o vazio, a falar mais do que deveria, a revelar suas necessidades. O negociador que suporta o desconforto do silêncio quase sempre sai com vantagem, porque o silêncio desloca o esforço para o outro lado. Quem aguenta a pausa, governa o ritmo, e quem governa o ritmo, governa o resultado. Explicar demais em uma negociação é como mostrar suas cartas antes do jogo começar. Diante de figuras de autoridade, muitos acreditam que falar bastante demonstra competência. Na prática, costuma demonstrar insegurança. O silêncio controlado transmite prudência, autocontrole e respeito. Falar apenas o necessário evita interpretações erradas, evita ciúmes, evita armadilhas. Quem fala demais diante de superiores muitas vezes se expõe sem perceber. O silêncio protege. Ele não cria alvos, ele não gera ruído. Ele constrói uma imagem de alguém difícil de ler, difícil de prever, e isso inspira respeito silencioso. Outro erro comum é opinar sobre tudo, mesmo sobre o que não se domina. Falar sem conhecimento real é uma exposição perigosa. Uma frase errada pode destruir reputações construídas ao longo de anos. O silêncio, nesse caso, é inteligência aplicada. Quem sabe calar quando não tem certeza, preserva a autoridade. A ignorância silenciosa ainda pode ser confundida com prudência. A ignorância falada nunca é perdoada. O estrategista escolhe suas batalhas verbais com extremo cuidado. Há também a tentação constante de se justificar, explicar-se demais, defender-se, tentar limpar a própria imagem com palavras, e isso quase sempre produz o efeito oposto. Quem se justifica parece culpado, mesmo quando não é. O silêncio diante de acusações frívolas força o outro a sustentar o ataque sozinho. Sem reação, a acusação perde fôlego. Palavras defensivas alimentam o conflito. O silêncio o esvazia. Quem tem controle não corre atrás de validação. Ele deixa que os fatos falem, e o silêncio amplifica os fatos.
Até mesmo no triunfo, abrir a boca pode ser um erro. Celebrar demais, vangloriar-se, anunciar vitórias desperta inveja, ressentimento e desejo de revanche. O silêncio após a vitória preserva a aura de poder, deixa dúvidas no ar, não revela o tamanho real da conquista. Quem comemora em silêncio parece ainda mais perigoso, porque não expõe seus limites. A vitória verdadeira não precisa de anúncio, ela se impõe sozinha. Perceba o padrão. Em todos esses momentos, o silêncio não é ausência, é presença condensada. É uma escolha ativa, uma postura, uma linguagem própria. O silêncio comunica autocontrole, confiança e superioridade emocional. Ele diz, sem palavras, eu não preciso reagir para existir. E isso muda completamente a forma como o mundo responde a você. As pessoas passam a medir palavras, a testar menos, a respeitar mais. Não porque você pediu, mas porque você impôs limites invisíveis. O clímax de tudo isso é entender que o silêncio não é para todos. Ele exige força interna, exige tolerar desconforto, exige abrir mão da necessidade de ser entendido, aprovado, defendido, exige maturidade emocional. Por isso, tão poucos conseguem sustentá-lo. A maioria prefere o alívio imediato da resposta. O estrategista prefere o poder de longo prazo do autocontrole. Ele sabe que cada silêncio bem colocado constrói uma reputação silenciosa, uma aura que chega antes dele e permanece depois que ele sai. A pergunta que fica é simples e brutal. Você vai continuar entregando seu controle emocional a cada provocação, a cada pergunta, a cada crítica? Ou vai aprender a dominar a arte de não dizer tudo o que pensa, não reagir a tudo o que sente e não responder a tudo o que lhe jogam? O silêncio é uma disciplina, e como toda disciplina, exige prática. No começo dói, depois liberta, e no final transforma. Se este vídeo te fez perceber quantas vezes você se expôs desnecessariamente, quantas vezes falou quando deveria ter calado, quantas vezes perdeu o poder pela boca, então você já deu o primeiro passo. Escreva nos comentários a frase "Eu escolho o silêncio estratégico". Isso não é apenas um comentário, é um compromisso consigo mesmo. Inscreva-se no canal se você quer continuar desenvolvendo essa força invisível que poucos dominam. Curta este vídeo para que mais pessoas acordem para o fato de que o verdadeiro poder raramente grita. Ele observa, espera e age no momento certo. Aqui você não vai aprender a falar melhor, vai aprender algo mais perigoso: quando não falar.